Ora, deixa-me dar-te aqui algumas indicações sobre um modelo SMART, que é um modelo que tens no teu kit de ferramentas e que é um modelo que é aplicado para a definição concreta de objetivos, mais apurada dos objetivos, e também um modelo que é para ser incluído dentro do grão. Mais uma vez eu volto a dizer que isto não se trata de, olha, eu vou fazer uma sessão de coaching utilizando o modelo grão. O modelo grão está presente em todo lado, nas conversas que tu tens na reunião, em qualquer conversa, em qualquer diálogo de coaching, o Grow está sempre presente, portanto tu utilizas o Grow sempre. Agora, o Smart, e tanto o Smart como o Pure, estão dentro do modelo Grow e normalmente são aplicados aqui na fase do G, do Goal, que é na definição concreta do objetivo. Quando chega o momento da pessoa definir concretamente aquilo que quer, para onde é que se quer dirigir, portanto, é a altura própria para falar, para conduzir o cliente para este processo. Ora, tens duas formas. Tens uma forma de convidar o cliente a formular uma frase e a dizer concretamente o que quer e convidá-lo a escrever esse statement, essa frase inspiradora, esse compromisso que ele vai ter com ele próprio. E tens outra hipótese, conforme o contexto, aí a sensibilidade é um pouco tua, que é mostrares o SMART ao cliente. Vamos fazer aqui a definição do objetivo através do modelo SMART. Há clientes que já sabem isto, há clientes que já tiveram contato com o coaching, possivelmente não será muito adequado até fazeres isto para um cliente que já sabe alguma coisa de desenvolvimento pessoal, já se cruzou com este modelo. Mas a grande parte dos clientes não está ainda alertado sobre estes, nem tem conhecimento sobre estas técnicas, então é uma boa altura para lhes mostrar. Portanto, o que é que tu tens aqui? Smart, portanto, começa pelo S, tem que ser específico, portanto, específico. Um objetivo, quando formulado, tem que ser específico. Não pode ser, eu quero criar uma empresa, eu quero estabelecer uma melhor comunicação com os outros, porque não se sabe o que é melhor, nem se sabe o que é que tipo de comunicação. Portanto, tem que ser uma coisa mais específica do que isso. Eu quero ser uma melhor empresa, eu quero ser uma melhor pessoa. O que é ser melhor pessoa? Em que contexto? Aquilo que eu dizia há pouco sobre o que é criar uma empresa, é em que, especificamente? Portanto, os objetivos às vezes parecem que estão lá e mais ou menos tens uma ideia, mas tu não podes ter uma ideia, tu como coach tens que estar atento quando o cliente diz alguma coisa, porque tu não podes tirar umas por outras. Isto não funciona assim. O coach não deve interpretar, diga assim, o cliente deve ser isto. Eu entendo o que é que ele está a dizer. Não, tu não entendes nada do que ele está a dizer, até ele dizer expressamente aquilo que quer exatamente, porque se ele diz uma coisa vaga e tu tiras a conclusão mentalmente e completas o que ele está a dizer, completas o que mentalmente aquilo que qual é a intenção dele, então a sessão poderá estar arruinada muitas vezes. Se ele, por exemplo, vem falar de formação, tenho competências em gestão de recursos humanos, já fiz consultoria e tal, agora quero começar a dar formação. Quer criar uma empresa. E depois tu dizes assim interiormente, realmente eu não lhe vou fazer mais nenhuma pergunta porque quer criar uma empresa de formação em gestão de recursos humanos, mas em quê? Não sabes em quê. Portanto, tens que lhe perguntar uma empresa de formação em quê especificamente. E ele diz, em recursos humanos. Então, recursos humanos em que áreas os recursos humanos? Em mudança organizacional. E isso implica o quê? Implica ferramentas de diagnóstico da motivação, avaliação da liderança, a avaliação do stress, da cultura organizacional, da cultura de equipa. Isto é que já começa a ser mais específico. Agora, ele diz assim, isto implica só, eu quero dar formação na parte da organização dos recursos humanos, mas em termos administrativos, e depois fazer coaching. Portanto, aquilo que tu estavas a pensar que era, afinal não é. Portanto, é que tu tens que ir mais além e encontrar mesmo o que é específico. Específico é mesmo específico. Tu não podes tirar conclusões daquilo que o cliente diz. Tu tens é que fazer com que o cliente expresse efetivamente aquilo que quer. Depois tens uma segunda fase, depois disto estar mais ou menos estar definido, mais ou menos quer dizer, isto é uma forma de dizer, quando isto está definido, passas àquilo que é mensurável. Tem que ser mensurável, porque tem que ser um objetivo que dê para te verificar se tu estás a
dar os passos concretos. Há objetivos que são mais fáceis, que é fácil ter métricas para isso, não é? Porque se for procedimentos, como eu já tenho farto aqui de dizer, algumas coisas como, por exemplo, ir às finanças, depois vou à Segurança Social fazer não sei o quê, depois vou pedir o alvará de não sei quantos, depois vou à procura da loja, isso é mensurável. Mas se for outra coisa em termos de relacionamento, em termos de um exemplo que eu já dei aqui num dos vídeos sobre a pessoa que queria falar com a chefia, uma pessoa queria desvincular-se da casa dos pais, uma pessoa queria desvincular-se, aliás, não é da casa dos pais, era da influência do pai e da mãe, uma pessoa que queria reatar as relações com o pai, pessoas que querem sair da depressão. Sair da depressão é uma coisa muito lata. Então, depois tem que se fazer o objetivo de forma a que seja mensurável, que seja em comportamentos. Portanto, ler livros, fazer processos pessoais, fazer sessões de coaching, meditação, tudo isso são coisas que a pessoa pode medir que está a fazer os passos em direção a isso. Depois surge o atingível. E o atingível tem a ver com uma coisa que é, ok, atingível é aquilo que é possível fazer de acordo com os meios que nós temos disponíveis. Por exemplo, eu posso dizer assim, isto do atingível, há quem diga que o modelo SMART é um pouco limitador, porque os objetivos, os sonhos, não são mensuráveis, nem se pode ver isto como atingível. O atingível e o mensurável é só em relação às metas, que é aqueles baby steps que nos levam até lá. Mas nós não temos que estar a estraçalhar logo num primeiro momento sonhos que tenhamos. Por isso há quem diga que o SMART pode ser limitador em relação a ambições das pessoas, porque corta um pouco a ambição, coloca limitações. Mas nós estamos a ver aqui, vamos retomar aqui a ferramenta assim, atingível quer dizer o quê? Imagina que eu diga assim, olha, eu quero realmente trabalhar um meio de transporte, ando a trabalhar um meio de transporte, eu quero ir daqui de Lisboa ao Porto em 10 segundos. Obviamente que a gente não sabe se isto é atingível ou não, quer dizer, a gente sabe que é atingível, mas não é neste tempo, não é agora, isto não é atingível porque não há tecnologia suficiente, não há meios suficientes para tu realizares uma coisa destas. Portanto, talvez no século que vem, ou daqui a 30 anos ou 50 anos, seja possível, como por exemplo há 200 anos ou há 150 anos, não era? Falasses do telemóvel, chamavam-te, levavam-te para a fogueira, e depois, mais tarde, o telemóvel foi possível, não é? Portanto, aqui o atingível prende-se com aquilo que está disponível, com os meios disponíveis, se isto é atingível. Depois, tem a ver o R. Passamos ao R, se é realista, se é uma coisa realista, com os meios disponíveis, se é uma coisa realista, e se também, isso tens no puro também, que é o R, que é de relevante. E relevante é se tem realmente significado para ti. Tu queres mesmo isto? Que significado é que isto tem para ti? Isto é relevante até que ponto? Qual é a importância que isto tem para ti? O que é que te leva a pensar que isto é importante para ti? Teres um objetivo destes. Portanto, aqui é a parte em que, afinal, isto é mesmo para levar à frente ou não. E depois aqui tem que ser timing. O timing, tem que haver uma data. Claro que aqui portanto, aqui já tem que estar definida a data, portanto, isto não quer dizer que tenha que se fazer estes passos todos, de vez a vez. Às vezes a pessoa pode estar a fazer isto específico, se eu disser que quero ir falar com o diretor no dia tal, do tantos, portanto, já estás a pôr aqui uma coisa específica e já com data. Portanto, não quer dizer que isto tenha que ir, há coisas que à medida que vais fazendo os passos, vais preenchendo as fases do SMART. Portanto, o que é que eu tenho aqui mais a dizer? Smarts e Pures, definição de objetivos, é sempre numa fase inicial da sessão e das sessões e dos processos de mudança, e ajudam-nos a ser realmente concretos e a expressar efetivamente aquilo que queremos. Há uma coisa que é importante aqui ainda dizer-te como adicional, é que isto tem que ser, no Pure é mais claro isso, que o P é de positive, aqui não tem o positivo, aqui nunca pode ser eu quero evitar, ou eu quero perder peso, por exemplo, eu não quero ser uma pessoa irritada, portanto aqui tem cuidado
sempre quando o cliente expressa um objetivo, e contigo também, expressa o objetivo naquilo que tu queres. Não é eu não quero mais pessoas na minha vida desta, eu não quero mais pessoas, eu não quero mais estas empresas. Isto aconteceu a mim. Atenção, que eu digo que houve uma altura que eu disse assim, eu não quero trabalhar em mais empresas deste tipo. Eu não quero trabalhar em mais empresas deste tipo, com este tipo de pessoas, com este tipo de ambiente. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu só sabia o que não queria, mas eu nunca defini aquilo que eu queria. Então, que tipo de empresas é que queres? E que tipo de grupos é que queres? E que tipo de características de pessoas é que queres? E se eu definisse, se eu tivesse definido isto, eu tinha criado na minha mente uma vibração e uma energia que tinha muito mais probabilidades de ter vindo a trabalhar em empresas melhores. Mas como eu disse muitas vezes que não queria aquele tipo de objetivos, não queria aquele tipo de empresas, o que é que me aconteceu? Aconteceu que eu tinha na minha mente era aquilo que eu não queria, que era aquele tipo de empresas. Então voltei a replicar aquele tipo de empresas e trabalhei em mais duas que não foram muito positivas, portanto, em formatos diferentes, mas eram tóxicas e não tinham uma perspectiva mais de evolução, tinha mais de poder de submissão e jogos de bastidores, manipulação, tudo isso. Portanto, eu tive que reformular e dizer o que é que eu quero realmente. E a partir do momento em que eu fiz essa viragem, o que é que eu quero realmente, eu tomei a noção e criei um caminho eu próprio. Senão ainda dava com certeza em empresas tóxicas e ia dizer eu nunca mais quero isto, eu nunca mais quero isto, e sempre a acontecer a mesma coisa. Muito bem, até à próxima ferramenta, até breve.